começar desde o início aqui. Nós higienizamos esse cabelo com o shampoo e condicionador da Rienza. Foi aplicado o Texture, que é um texturizador de volume, aonde ele cria esse volume, essa textura, faz uma escova, essa franja consegue ficar solta, tá? Então foi aplicado o Texture. Logo em seguida, eu utilizei a chapa Creeping, que é aquela chapinha de frisar, para ela apenas dar um movimento, mas um frizz de leve. No entanto, que a gente não enxerga aquele frisado forte no cabelo dela. Logo em seguida, nós fizemos a desconexão aqui de orelha a orelha, nessa parte de baixo, e fizemos um rabo baixo. Depois, diagonal aqui até atrás da orelha e da mesma forma do outro lado, diagonal até atrás da orelha. E agora nós vamos começar a trabalhar com este centro aqui, tá? Vou fazer 2 pequenos zigue-zagues para dividir ele ao centro. Então, bem de leve, ó. Essa lateral ali, partindo do meio pra cá. Vou colocar aqui para vocês verem como fica a desconexão. Então, diagonal. Aqui nós fizemos 3 desconexões centrais e a outra diagonal, tá? A gente vai começar a trabalhar, pode olhar bem retinho lá pra frente, com esta aqui do meio, tá? Então, deixem as duas laterais presas e nós vamos começar a trabalhar com essa aqui do meio. Como que a gente vai trabalhar essa aqui do meio? Eu vou dar uma leve frisadinha na raiz dela, para ela criar uma textura. Para que isso aconteça, eu vou utilizar junto uma cera em pó, para ela me ajudar a criar na textura. No caso, a gente vai utilizar a cera em pó da Rienza. Gente, ó, vou deixar aqui que a minha blusa é preta para vocês verem. Olha isso aqui. Ela não desce, ela pulveriza muito, muito fino. Então, assim, se a gente fosse olhar por volumetria, se fosse medir por volumetria, ela teria mais quantidade do que 14 gramas, quase, se fosse olhar pela volumetria dela. Mas a gente precisa pesar em gramas os produtos. Então, foi enchido até o gargalo para poder pesar 2 gramas, porque ele realmente, gente, se vocês pudessem ver da câmera aqui, ó, o quanto fino e leve ele é, vocês não têm noção. Ele é perfeito. Quem já conheceu, né, gente, fica apaixonado. Porque outra coisa que ele é muito bacana, tu nunca vai enxergar ele no cabelo. Dá a sensação que nem pegou direito o produto, mas na verdade, gente, ele pegou. Ó, então eu vou começar aqui. Ó, ele não vai ficar branco. Posso até assoprar se eu quiser. E ele já me cria a textura. Vou pegar aqui o outro, só bem raizinha, tá? Ele não é pra volume, ele é pra criar textura. Foi. Direciona um pouquinho lá pra frente. Olha como parece que não é nada, né? Vamos ver se tá dando certo? Olha isso aqui. Parece que não foi nem desfiado, né? Ó, tá cravando no couro cabeludo aí, né? Então, assim, ele aparenta que ele não tem nada, que ele não fixa. Olha só a textura que ele cria. Então, ele é pra isso, ele é pra gente criar essa micro texturinha que a gente quer aqui pra fixar o grampo, pra fixar a minha textura, pra isso que eu preciso, tá? Ó, vou colocar aqui na frente da minha blusa pra vocês verem. No cabelo não fica nada. E ele sobe ainda, ó. E ele tá aqui. Aparenta que não veio nada. E ele tá aqui. A ideia é que ele realmente não aparente no cabelo. Ela sente que pegou. Ó.
Ó, pronto. Depois que eu criei essa pequena textura, só lá no couro cabeludo, tá? Não é pra ficar uma textura alta, não é pra me criar volume, ela é só pra ela ter uma fixação no couro cabeludo. Não é pra criar volume. Passar um pouquinho de cera líquida, então pra fazer a limpeza desse meu penteado. Bem de longe, só pra ela fazer a limpeza, porque eu quero deixar ele bem, um efeito bem natural. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou virar como se fosse pro meio assim, ó. Uma pequena armadinha pro meio, tá? Fiz essa armadinha assim pro meio, essa beliscada pro meio. Eu vou pegar um grampo de apoio e vou colocar ali só pra segurar assim, ó. E agora a gente vai começar a trabalhar umas pequenas marcações. Pode ficar assim, isso. O que que eu vou fazer pra minha marcação? Eu vou montar ela direto com spray forte, tá? Por que que eu vou montar ela direto com spray forte? Porque vão ser marcações leves, sutis. Então, eu já, conforme eu for puxando, eu já vou fixando elas. Então, eu venho lá perto da raizinha e dou uma puxadinha nela, ó. E eu vou, conforme se eu precisar abrir, eu abro ele lá, não tem problema, ó. Ó, criei essa textura. E eu vou assoprando. Gente, é bem importante a gente ir assoprando para ela ir secando e fixando, tá? Então, é bem importante. Posso dar uma leve deitadinha para lá e para cá, ó. Ó. Pegar outra. Ó. Se eu tiver que pentear, eu tiro um lado, penteio. Ó, esse aqui eu vou pentear de novo. O que acontece? Quando a gente começa colocando o spray, ó, ele vai começando a ficar um pouquinho mais pesado. Vai fixando, descendo e fixando, ó. Ó. Agora eu posso voltar aqui. Não preciso fazer bem esse do canto aqui, ó. Porque aqui no canto o de cá vai cobrir esse, tá? Então, não preciso fazer bem no canto. Agora, vou pegar ele de volta. E eu vou direcionando pra onde eu quero, ó. Posso fazer maior, posso fazer mais elaborado? Pode, de acordo com a cliente de vocês, conforme que ela vai gostar, né, gente? Aqui na minha região, as clientes não gostam dele tão armado, tipo, tão com tantas marcações.
Então, isso é adaptável para a região de cada um. Então, é o que eu sempre digo. A música. Ó. Aqui eu vou dividir só o meio para fazer a minha textura. Então, peguei o meu triângulo, que eu tirei ele todo, dividi ao meio. Agora, como eu dividi ele ao meio, eu vou colocar o pozinho para criar a textura, minha cera em pó. Ó, só para criar um pouquinho de textura dentro, tá? Peguei toda aquela minha mecha, dividi ela ao meio para criar uma textura, tá? Agora, vou pegar a cera líquida pra limpar essa mecha. Ó, limpei ela pro alto e dei um giro, ó. Tá vendo? Esse giro aqui. E vou levá-la pra lá. E o que que eu vou fazer? Vou colocar outro grampo de marcação aqui, ó. Lá. E agora eu vou começar a fazer as minhas torções aqui, ó. As pequenas marcações aqui. Se eu puxar um fio, eu abro e faço de novo. Eu sou bem assim, sou chata com ele. Aqui, ó. Não gostei dele lá em cima. Vou deixar ali, ó. Coloquei lá de novo. Eu tô fazendo meio contramão pra vocês conseguirem enxergar, então eu fico meia fora. Eu gosto de segurar lá, ó, o pente. Pode usar aquele pente garfo também pra puxar. Ó. Vou primeiro de tudo aqui fixar ele em cima e depois eu limpo lá embaixo. Ó. Aqui. E vou fixando. Conforme eu vou fazendo, eu vou passando fixador. Ó, vou outra. Isto. Agora eu vou trazer o outro lado pra cá. Esse eu vou conseguir fazer de ladinho, vocês vão conseguir ver bem. Esse aqui, então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui só junto com os outros, com o grampo de marcação. Depois a gente vai tirar esse grampo de marcação. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, com o lado de cá. Não estou fazendo marcações muito altas, tá, pessoal? Ó, pego aqui o meu triângulo inteiro, divido ele no meio. Agora vai ficar mais na minha mão, mais tranquilo de fazer. Vou cera em pó, dou sempre uma sacudida. E aqui eu vou criar uma textura, ó, só raizinha, só pra ela poder se fixar. Aqui. E aqui. Agora eu vou alinhar.
cera líquida. Só para fazer uma limpeza. E vou trazer para o lado de cá. Igual fiz com o outro lado, ó. Daí agora nós vamos fazer as nossas marcações. Quer que eu pego? Agora eu vou trabalhar as nossas marcações. Igual eu trabalhei do lado de cá, eu vou fazer essas outras marcações do lado de lá. Depois que eu prender, se eu quiser subir, dar um pouco mais de volume nelas, eu posso, tá? Não tem problema nenhum. Aqui tem uma que ela tá caindo, eu vou colocar um pouquinho, um grampo de apoio nela. Agora, você vai ajustando conforme você for vendo, quer aumentar mais, quer fazer alguns ajustes, pode ir fazendo. Ó, agora eu vou vir aqui. Então, ó. Ó, ela fica bem alta e bem marcadinha. Tá dando pra ver, pessoal? Virar pra vocês verem como é que tá ficando. Estão conseguindo ver? Pode levantar um pouquinho ainda. O que vocês estão achando? Tá legal? Agora a gente vai começar a trabalhar as laterais. Antes de ir para as laterais, eu vou prender o centro para ele não correr o risco de cair, de ficar baixo. Como que eu gosto de prender esse centro, tá? Eu gosto sempre de usar 2 liguetinhas, não gosto de usar grampo. Uma liguetinha de silicone e 2 grampinhos. Então, aqui, ó, 2 grampinhos e uma liguetinha de silicone. E aonde que a gente vai agora? A gente vem aqui, lá e abraça, ó. Aí eu posso tirar tudo que eu tenho de grampo, deixo só os que eu quero que fique na marcação lá em cima, tá? Então, esses aqui estão segurando minha marcação, marcando um pouco mais, eu posso deixar. Se não, eu tiro eles também e deixo. É só porque eu realmente quero, porque agora aqui ele já está seguro toda essa minha parte da minha texturização dele. Agora a gente vai para essa nossa lateral aqui, tá? Eu vou deixar solta essa franja. Então, aqui, ó, vou deixar ela separadinha. E aqui nessa raizinha, eu vou fazer igual eu fiz na lateral, ó. Passar um pouquinho do pó texturizador, da nossa cera em pó. Bem, realmente, só para ele criar um pouquinho de textura. Ó, lá no couro cabeludo. O lado de dentro também. Bem pouquinho, só para ele criar uma textura, até porque aqui a gente vai precisar dividir, desconectar ele, né? A gente vai usar cera líquida para fazer a nossa limpeza. Então, vamos usar a cera líquida. E aí, a gente vai fazer uma diagonal aqui, ó. Essa diagonal aqui, eu vou fazer uma pequena torção assim, ó. Ó, fazer de novo, vou repetir aqui. Venho com ela retinha,
Segurei aqui, ó, retinho, olha meus dedos, e dei um girinho. Vim aqui em cima e vou soltar um pouco. Fazer umas marcações bem suaves. Ó. Eu tô com ele aqui no meu dedo, ó. Posso vir aqui com um grampo de apoio, ó. Ou um palito e segurar, ó. Faço umas pequenas marcações. Nada que precise ser muito alta. Vou virar ela pra mim me dar uma olhada, gente, que eu não tô conseguindo enxergar, tá? Fecha os olhos. A gente vai fazendo de lado pra aparecer na live, a gente nem enxerga o que tá acontecendo aqui. Gritando. Bom, a gente vai fazer pra nós. Feito esse aqui, ó, tá? Fiz aqui, vou chegar ele um pouquinho mais perto, que eu não quero que ele fique tão longo, ó. Ó, aqui. Tá vendo? Ó, ele veio até aqui. O que que eu vou fazer agora? Vou vir com este de baixo. Passar mais um pouquinho de cera líquida. Agora, esse vai fazer o que o outro fez, ó. Tá vendo, ó? Faço umas pequenas marcações, ó. Vocês estão vendo que eu ainda não prendi nada? Que eu tô só com esses grampinhos aqui de marcação, ó. Ó. Esse de cima fez a mesma coisa e o de baixo a mesma coisa. Tá vendo? O entrelace que ele tá fazendo? Então, fiz esse entrelace. Agora sim eu posso vir com um grampinho, se eu quiser, de marcação aqui. Ou um grampo pequeno. Mas eu vou pegar um pequeno normal, tá? Lá por baixo, ó, eu vou fixar. Pronto. Então, fixei ele lá embaixo. Agora, eu vou vir com essa base aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com em cima. Ó. Sempre que eu quero limpar algum frizz, gente, eu vou usar cera líquida. E sempre que eu quero fixar, eu vou usar fixador. Então, aqui, agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou virar de lado. Vou dar uns puxõezinhos, ó. E esse aqui eu já posso prender aqui no rabo, ó. Aqui, eu posso prender lá embaixo, ó. Tá vendo que ele tá solto esse aqui, ó? Eu levanto, ó. Prendo lá embaixo. Posso tirar, ó. Eu fiz do lado de cá, eu vou fazer desse lado aqui. Esse lado aqui vai ser um pouco mais difícil pra mim, porque vai ficar totalmente contramão, né? Então, ó, vou vir aqui pra trás com vocês. Vou deixar um pouco de franja dela. Pegar uma diagonal. Aplicar o pó texturizador. Ó, fiz uma diagonal. Desfiar bem pouquinho por dentro. Cera líquida.
Ó. E vou prender aqui. Como que eu vou prender? Só vou colocar um grampo de apoio ou um palitinho de apoio. E aí eu consigo fazer o meu movimento que eu quero. Deixa eu pegar o meu outro pente. Consigo fazer meu movimento de vir aqui, dar uma leve desfiada, pegar, fazer umas leves marcações. Ó. Ó. Feito isto, vou pegar o de baixo. Já pegou pozinho antes. Agora, cera líquida. O lado de cá, vocês me compreendam que eu estou contramão. Ó. E vou virar para lá. Virei para lá, vou dar meu puxãozinho. Agora que ele tá preso ali, eu posso vir e trabalhar a marcação, se eu quiser, fixar, ó. Vou virar ela um pouquinho aqui. Vou prender essa pontinha aqui lá por baixo, igual eu prendi o outro, ó, pra quem não tava antes, lá embaixo, coloco, ó, tá presinha. Agora, vou baixar um pouquinho, porque eu quero ir levando pro rabo. Agora, essa pontinha eu vou pra lá. Cera líquida pra gente limpar. Ó, joguei pra lá. Vou aproveitar esse palitinho lá de cima. Aqui eu vou aproveitar pra criar textura. Vou prender da mesma forma que eu prendi o outro lá na base, pra não ter perigo de cair, né? Ó, lá por baixo, posso colocar por aqui, ó. Eu gosto pra não ter perigo. Não ficar aparecendo nem nada, ó. Aquela pontinha lá, a gente prender por aqui. Feito. E essa pontinha aqui, eu vou prender ela aqui do ladinho. E na realidade, essa aqui ela nem vai aparecer muito. Ó. Vou pegar ela aqui, ó. Vou colocar ela lá por baixo, porque depois vai vir meu acabamento. Ó. Por aqui agora vai ficar aquela nossa fitada bem grande. Aqui posso tirar já a marcação. Aqui também posso tirar. Aqui eu acho bem bacana que tem um rabo que a gente consegue deixar uma sensação de fitado. Tem muitas pessoas que fazem várias técnicas diferentes para deixar a sensação do fitado aqui, ó, tá? E eu quero mostrar para vocês uma bem simples, só com spray, que ele fica bem fitado mesmo. Ó, a gente vai pegar uma quantidade de cabelo mais ou menos assim, tá? Uma quantidade boa. Vou primeiro passar cera líquida pra alinhar ele, tá?
Vou deixar todo e qualquer cabelinho que eu queira prender junto com ele. Tipo, tá vendo um curtinho aqui embaixo? Eu já vou deixar ele aqui, ó, junto no rabo. Eu não quero que ele interfira em nada. Ó, e aqui o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu spray forte e vou laquear ele bem, deixar ele bem penteado aqui, ó. Ó, ele fica colando os dedos nessa primeira parte aqui. Ó. Ali ele tá bem fitado, depois ele vai se inclinar, ó. Penteio bem, esse aqui vai lá pra baixo. Todo pequenininho que eu não quero junto, levo pra baixo. Não tem problema do grampo marcar ali agora. Ó. Tem que ser um jogo meio rápido, porque ele gruda realmente. Ó. Tem gente que coloca grampo no meio, tudo não precisa, viu, gente? Porque ele vai ficar fitado, ó. Molho lá e aqui, ó. Eu assopro, penteio e assopro, ó. Ó. De novo. Vou passando do lado de cá também. E vou assoprando. Ó. Tá a pontinha aqui, ó. Vou assoprando, pessoal. Tem que assoprar. Ó. Ele fica o efeito bem laqueadão. Queria que vocês vissem de perto isso aqui. Não usamos grampo. E ele fica aquele efeito bem grosso aqui, bem laqueado. Que agora a gente vai dar volume em todo esse rabo aqui e fazer as ondas, tá? Vou colocar um pouco do pozinho. E a gente vai dar um volume nele aqui, ó. A parte mais demorada dele em si é essa aqui, né? Da gente dar volume, mas eu vou focar ele bem só lá na raiz, ó. Pra ele me criar toda essa... E pra fazer as ondas aqui, eu vou utilizar a laca líquida, tá? A laca líquida, ela é a Form laca líquida. Ela é pra fazer cachos realmente. A gente vai passar como se fosse uma bruma. E vai fazer os cachos aqui. Vou fazer bem ondas grandes, tá? Pra gente criar umas marcações bem largas. Eu tô usando o Babyliss de 32 milímetros. 32 milímetros. Então, ó, ele vai ficar bem grandão mesmo.
Passar spray em exagero, tá, gente? Não precisa, é pouquinho, é como se fosse uma bruma realmente essa parte aqui. Olha a textura que cria. Seguro. Eu sempre seguro quando eu vou dar minhas beliscadas. E assopro quando eu quero que ele fixe. Agora vou pra parte de baixo aqui. Eu sempre penteio antes de alinhar ele, antes de puxar. Vou pegar primeiro uma parte de baixo aqui. Dar um pouco de volume lá por baixo. Ó, consegue ver? A gente pega aqui, ó, e dou um pouco de volume lá por baixo, ó. Ó, assim. Depois que ele faz essa pequena curvatura ali, a gente vem da curvatura pra fora, ó. Ele, no início ele vai ficar assim, a gente não entende muito, né? Da outra, mesma coisa, ó. Venha com esse movimento por baixo, para ele dar um volume, um movimento aqui. Depois que eu dei esse movimento nela, dei esse volume, eu venho da minha curvatura para fora. Ela fica assim, não fica legal dessa forma. Mas faz parte. Aqui é a mesma coisa, ó.
Aqui vocês vão conseguir ver melhor que tá na mão de vocês. A minha mão não fica na frente. Posso fazer com o de 38 aqui, posso fazer com o de 38, ó. Dou essa curvatura aqui, esse volumão. Da curvatura eu viro pra fora. Vem até a curvatura aqui. Ó. Olha, essa parte de baixo que vai fazer a minha sustentação. Fecha os olhos. Spray forte. Pouquinha quantidade. Fecha os olhos. Galerinha, estamos prontas então, Taína. Deixa eu virar pra vocês. Olha, então, o nosso penteado. Estamos prontas. Esse foi nosso rabo russo, então, nosso ponytail russo. Esse acabamento lateral de traçado. No meio nós fizemos as marcações, o tramado dos dois lados e esse movimento com bastante volume e bem fitado aqui no meio. Vamos para os bastidores. Agora a gente tá na hora de desmanchar, gente. Olha só, eu já passei a mão, passei tudo, fiz uns testes, né? Pra gente ver quanto firme ele fica. E aqui eu tô tentando craquelar, aqui, ó. Esse aqui é o lá de baixo, lá de dentro. Mas essa fitagem que a gente faz aqui, eu tô há uns 10 minutos tentando craquelar ela. Então, assim, quem tinha medo da cliente ir sem grampo nenhum aqui, gente, olha isso aqui. Eu tô craquelando ele pra poder soltar. Muito óleo em spray. Olha isso aqui ainda, ó. Firme e forte. Já tiramos todos os grampos existentes nele, ó. Estamos aqui, ó. Vamos craquelando, vendo. Olha, gente, quem tinha dúvida que isso aqui durava? Gente, não tem grampo, não tem ligueta, não tem nada. Ai, tem que começar a tirar.